Olá amigos, tudo bem com vocês? Estamos de volta então dando continuidade à nossa matéria de Direito Penal. Nós estamos falando da teoria geral do delito. Na teoria geral do delito nós estamos no primeiro elemento do crime, o fato típico. E nos elementos objetivos nós estamos falando do nexo causal, a relação de causa e efeito entre a conduta do agente e o resultado. O que a gente viu, meus caros? Nós vimos, que a teoria adotada no nexo causal, de regra geral, é a teoria da equivalência dos antecedentes, ou também conhecida como teoria da conditio sine qua non. É aquela do artigo 13 caput do Código Penal, ou seja, o resultado somente é imputado a quem lhe deu causa. Considera-se causa a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. Então, tudo que contribui para o resultado é causa deste, desde que tenha se dado a dolo e culpa, senão nós vamos ir, a uma cadeia infinita. Bom, de acordo com essa teoria, a gente viu também na última aula que é possível que mais de uma causa contribua para o resultado. E quando nós temos isso, nós vamos chamar de concausas, como está aqui no quadro. Toda vez que vocês enxergarem em uma questão de prova a expressão concausas, vocês vão lembrar que são, na verdade, mais de uma causa contribuindo para o resultado, para a ocorrência do resultado. Certo? É uma concorrência de causas, é uma pluralidade de causas. E nós vimos também na última aula que essas concausas se subdividem em dependentes e independentes. E eu dei para vocês o conceito de concausas ou causas dependentes. São as que se encontram no desdobramento natural da conduta, ou seja, dependem da conduta do agente para que ocorra o resultado naturalístico. Precisam da conduta do agente para que ocorra o resultado naturalístico. Então, nós vamos analisar a cadeia causal e vamos ver quais são as causas que efetivamente são dependentes. As outras que a gente, por imaginação, resolver fazer um juízo hipotético e o resultado ainda assim existir, não fazem parte. Então, um exemplo clássico, um sujeito pega um indivíduo, embriaga ele, espanca ele, amarra ele na parte de trás do carro e conduz por uma estrada de terra matando-o. Percebam, pessoal, a corda, o carro e a estrada, elas por si só, elas não produzem o resultado. Elas não produzem o resultado. Sozinhas elas não fazem nada, concordam comigo? Mas no momento que o indivíduo as utiliza para a morte, é preciso desses instrumentos para que o resultado naturalístico aconteça. Então eu posso dizer que nesse meu exemplo, a corda, o carro, a estrada, são causas dependentes do resultado morte. Sem elas, sem a corda, o resultado ocorreria quando e como ocorreu? Não. A corda é causa do resultado. O carro, sem ele, ocorreria a morte como e quando ocorreu? Não. E sem a estrada? Também não. Isso são causas dependentes. E foi aí que nós paramos. A partir de agora, a gente vai falar das causas independentes. E o que é causa independente, pessoal? Eu vou pôr aqui, vocês vão no embalo. Vamos pôr em vermelho. É aquela que, por si só, produz o resultado. As concausas dependentes precisam
da conduta do agente. As concausas independentes, elas não precisam da conduta do agente. Elas por si só, a causa, por sua natureza, ela já é apta a produzir aquele resultado naturalístico. Lembram? Uma corda, por exemplo, depende da conduta do agente para que a morte aconteça. O carro, a estrada, aqui não. Aqui as causas por si só já têm poder de gerar o resultado naturalístico. A gente tem uma divisão dessas causas. Essas causas podem ser absolutamente independentes. Agora eu vou botar aqui embaixo, porque eu vou precisar de um espação aqui no quadro para a gente trabalhar. Aliás, eu acho até que eu vou puxar mais para cá, inclusive. Vou puxar assim, ó, para ganhar mais espaço ainda. Aqui está. Absolutamente independente e a causa pode ser relativamente independente. Vamos começar falando dessas aqui, das causas absolutamente independentes. Qual é o conceito delas, pessoal? Elas, olhem bem, não se originam da conduta do agente. Como assim? Eu quero dizer que nós vamos ter, olhem bem, nós vamos ter, no mínimo, duas causas. Por isso são concausas. E elas são independentes. Por que elas são independentes? Porque elas, por si só, sozinhas, isoladas, podem gerar o resultado pretendido. Sozinhas elas podem fazer isso, gerar o resultado que se espera. Ok? Bom, meus caros, nesse caso, a gente vai ter três situações que podem acontecer, que diz respeito ao momento que essa causa aparece. Essas concausas independentes, elas podem ser pré-existentes, ou de estado anterior. Pode ser, aliás, vamos botar no singular, né? Pré-existente, B, concomitante e C, superveniente. Aí está. Fica fácil a gente perceber cada uma delas. Pré-existente ou estado anterior é uma causa que existe antes da conduta do indivíduo. Então vamos pôr aqui. Embora pareça óbvio, né? Antes. Vamos pegar um exemplo? Olhem aqui. Vamos usar o exemplo aqui, ó. Suponhamos que A efetue um disparo em B. Ocorreu a morte. Ok? É feito o exame de necropsia. E a necropsia dá como causa mortes,
Olha que genial. Envenenamento. Envenenamento. Senhores, vamos pensar quantas causas nós temos aqui que estão concorrendo. Concordam que são duas? O disparo é uma, o veneno é outra. Essas causas, a segunda pergunta que tem que se fazer, elas são dependentes ou independentes? Meus amigos, cada uma delas por si só produz o resultado, sim ou não? Só disparo por si só pode matar alguém? Pode. Só o veneno por si só pode matar alguém? Pode. Então elas são independentes. É bem onde nós estamos. Pergunto, uma se origina da outra? O disparo se origina do veneno, o veneno se origina do disparo? Não. Então elas são absolutamente independentes. O veneno, ele ocorreu antes, durante ou depois dos disparos? Claro. O veneno ocorreu antes dos disparos. Nesse caso, nós temos uma concausa absolutamente independente, pré-existente ou de estado anterior. Aí, meus amigos, nós temos que usar aqui a chamada teoria de uma causalidade antecipadora. Nós temos aqui o rompimento do nexo causal. O resultado naturalístico, que é a morte, pode ser imputado ao A que deu o disparo? Não. Porque se eu retirar a conduta do A, se eu eliminar a conduta dele, a morte ocorreria da mesma forma. Então, como a intenção do A era matar, mas a morte se deu por outras circunstâncias, nesse caso, para o A, vai ser só tentativa de homicídio e não homicídio consumado. Certinho? Que bom. Agora, concomitante quer dizer o quê? Muito fácil, né, pessoal? Concomitante quer dizer ao mesmo tempo. Durante. Então agora vamos mudar um pouquinho o exemplo. O A pretende matar o B. Dolo matar. O A efetua um disparo. O B morre. Só que na hora do disparo, o teto desaba. Desabou o teto, que foi a causa da morte. Vejam, continua sendo com causas, porque nós temos duas. Aqui estão, são duas, ali estão elas, sem mistério. Sem mistério. Elas são dependentes? Não, amigos. Por quê? Porque elas não necessitam uma da outra. Elas por si só produzem o resultado naturalístico. Disparo por si só mata uma pessoa. Desabamento do teto na cabeça por si só mata uma pessoa. Certo? Então, elas são independentes. Por que eu digo que elas são absolutamente independentes? Porque elas não têm relação uma com a outra. Uma não se origina da outra.
Se fosse o tiro dado no teto para ele desabar, aí era dependência, não é o caso. Então elas são absolutamente independentes. No tiro, o teto caiu, ou seja, é tudo ao mesmo tempo. Nesse caso, a única coisa diferente é o momento, mas a consequência é igual, porque se eu tirar o disparo, a morte ocorreria da mesma forma. Então eu também vou usar aqui o 13 caput a sine qua non. O resultado somente é imputado a quem lhe deu causa. O A não deu causa ao resultado. Ele responde só por tentativa de homicídio e não por homicídio consumado. E por fim, superveniente é aquela causa que surge, ou que surge não, que existe, que se descobre, enfim, né, após a conduta do agente. Agora ela existe depois. Nesse contexto de ocorrer depois, vamos pegar um exemplo aqui então, para que a gente possa entender, compreender bem. De novo, o A, pretendendo matar o B, muda o modus operandi, ministra veneno. Ministra veneno, o mundo é pequeno. Ó, ministra veneno. Aqui está. O que aconteceu com o coitado do B? Morte. Morreu. Todavia, antes do B morrer, surgiu o C. Enquanto o B estava envenenado, C encheu o B de disparos, que foram a causa da morte. Se deram conta agora? Olhem que genial. Veneno é uma causa. Disparo é outra. Cada uma delas por si só podem produzir o resultado, claro. Então elas são independentes. Uma se origina da conduta da outra? Não. Então elas são absolutamente independentes. E o disparo ocorreu antes, durante ou depois do veneno? Depois. Se eu tirar a conduta do veneno, a morte ocorreria? Ocorreria. Então, para o A, fica apenas tentativa de homicídio. Logo, o que os três aqui têm em comum? Rompem. Rompem o nexo causal. Ali está. Ocorre aqui o rompimento do nexo. Se deram conta? Não há nexo causal. Nexo causal é cortado. É por isso que nesses casos responde sempre pelo ato anterior. Se a ideia, o animus necandi, né, que existia, é tentativa de homicídio. Como nesses casos foi o que ocorreu. Muito bem. Dito isso, agora a gente vai tratar de uma questão um pouquinho diferente. A questão agora é um pouquinho diferente, porque agora a gente fala das concausas ou causas relativamente independentes. Essas aqui, meus amiguinhos, ao contrário das absolutamente independentes,
se originam da conduta do agente, se originam do comportamento dele, ou seja, se não é o comportamento dele, essas causas elas não marcam presença em nada. Então não há dúvida que nesses casos a situação vai mudar um pouco. Porém, elas têm algo em comum com as absolutamente independentes. Elas também podem ser pré-existentes, concomitante e ainda superveniente. Pré-existente, concomitante, superveniente. Já sabemos o que é cada uma, né? Pré-existente ou estado anterior. Antes. Vamos tentar ver um exemplo? Vamos lá. A pretende matar B. A desfere uma facada em B, atingindo-lhe o braço. B morre. Alguém vai perguntar, mas professor, como pode uma facadinha no braço matar? Problema, meus amigos, é que o B era portador de diabetes. E por complicação da diabetes, ocorreu a morte. Vamos para aquele nosso raciocínio bacana? Quantas causas a gente tem aqui contribuindo para o resultado naturalístico que é a morte? Duas, né? A faca e a diabetes. Elas são dependentes? Não. Por que elas não são dependentes? Porque cada uma delas, por si só, produzem o resultado. Uma facada, por si só, pode produzir o resultado morte. Por si só, pode matar alguém. E a diabetes, por si só, ela pode matar alguém, embora controlada não, claro, mas as pessoas podem morrer de diabetes. Bom, elas são absolutamente independentes ou relativamente independentes? Elas são relativamente independentes. Por quê? Porque as consequências da diabetes surgiram por causa da facada. Se eu tirar a facada, a morte ocorreria? Diferente daqui, agora não. Agora eu posso dizer que a facada, ela tem valor determinante no resultado. Então agora, meus amigos, nós vamos ter o crime na sua forma consumada para o A. Nós vamos aplicar aqui a regra do artigo 13, caput, teoria da conditio sine qua non. Fácil, tranquilo e sem mistério nenhum. Certinho? Agora, todavia, nós podemos ter uma causa relativamente independente concomitante, que é
ao mesmo tempo. Será que muda alguma coisa? Vamos ver. Vamos mudar um pouquinho o exemplo aqui, algumas variações. Alguém vai dizer, professor, exemplo só com homicídio? Sim, amigos, porque é muito difícil demonstrar esse tipo de situação em outros delitos. Então é por isso que geralmente se trabalha com o homicídio nesses casos. Então vocês imaginam que o A deseja matar o B. O A aponta a arma para o B. O B se assusta e corre para a avenida. Ocorre a morte por atropelamento. Aqui está. Vejam. Se liguem na jogada. Quantas causas nós temos aqui contribuindo para o resultado? Temos duas. A arma apontada e a vítima, o atropelamento. Elas são dependentes. Por quê? Porque cada uma por si só pode produzir um resultado. Uma arma produz o resultado, um atropelamento produz o resultado. Uma decorreu da outra, uma se originou da outra. Então elas são relativamente independentes. E como elas ocorrem ao mesmo tempo, elas são concomitantes. Temos que saber agora qual é a responsabilidade criminal do A. Para isso, vamos fazer o juízo hipotético de von Thierry, do sueco von Thierry. Tiramos o A. A morte ocorreria? Não. Então, é morte consumada para o A, usando o artigo 13 da teoria da conditio sine qua non. Isso mostra, senhores, que nesses dois casos aqui, veja bem, o nexo causal não se rompe. O nexo causal permanece íntegro, intacto. Ok? Todavia, a gente tem agora uma questão. A gente tem uma questão peculiar, que é onde mais costuma cair em prova. O que mais cai em prova? Do que eu estou falando? Eu estou falando das causas relativamente independentes supervenientes. É delas que nós temos que falar agora. Mas para falar dessa situação, ok? Eu vou me dar ao luxo de fazê-lo no próximo vídeo, na próxima aula, onde nós vamos terminar as concausas. Eu vou falar da questão da dupla causalidade, vou tecer aspectos importantes necessários sobre a teoria da imputação objetiva, e assim nós vamos encerrar o terceiro elemento do crime, que é o nexo causal. Partiremos daí então para a tipicidade. Certo? É hora de tomar o cafezinho agora então, é hora de tomar o chazinho, de dar aquela relaxada, e daqui a uns minutinhos então a gente está de volta. Valeu, meus caros, um grande abraço, tchau, tchau.